Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre os tipos de forças que aparecem na dinâmica, nos exercícios e nas situações que nós vamos enfrentar e resolver. E mais especificamente, agora nós vamos tratar de três assuntos: força elástica, dinamômetro e balança. Bem, vamos começar com força elástica. Então imagine que você tenha uma mola que está presa a uma parede e a mola está quietinha, em repouso, na situação que nós chamamos de não deformada. Então a mola não está deformada, ela está no seu comprimento natural, e o comprimento natural da mola nós costumamos indicar por L índice 0, L0. L índice 0. Bem, aí alguém vem e, por exemplo, empurra essa mola, comprime essa mola, aplicando uma força nessa mola, que essa é chamada de força deformadora. Então, imagina o dedo, ele vem e aplica uma força, essa força laranja na mola, que é chamada de força deformadora. E a mola, por sua vez, aplica no dedo uma força que, pela terceira lei de Newton, tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então vamos chamar essa força que a mola aplicou no corpo de força elástica, porque é a força que a mola aplicou no corpo, e ela, pela terceira lei de Newton, ela tem a mesma intensidade que a força deformadora. Elas são iguais. Quando eu deformo a mola vai apresentar uma deformação que será representada pela letra X e é calculada como o módulo, o valor absoluto do comprimento da mola na situação nova. Então, nessa situação, a mola está comprimida, ela tem um comprimento L, e ela estava no seu comprimento natural, não deformada, com comprimento L0. Então, a deformação da mola é L menos L0, só que considerada em valor absoluto, certo? Então, no fundo, é o L0 menos L, tá certo? Mas é o valor absoluto da diferença dos comprimentos. Então, o que eu preciso saber? Que, como eu disse, a força que a mola aplica no corpo que a está deformando, nós vamos chamar de força elástica. Então, força elástica é a força aplicada pela mola em quem a está deformando. No caso nosso, é o dedo que está empurrando a mola. E quem é a força deformadora? É a força que deforma a mola. Nesse exemplo, a força que o dedo aplicou na mola. Essa força aqui. E pela ação e reação, pelo princípio de ação e reação, a terceira lei de Newton, isso aqui é um par ação e reação. Então, o dedo empurrou a mola e a mola empurrou o dedo. Então, este par ação e reação, ele tem forças que têm mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Uma outra situação que corresponde a eu deformar também a mola, só que agora eu vou deformar a mola não empurrando a mola, mas puxando a mola. Então, em outras palavras, quando eu estou empurrando a mola, eu estou comprimindo a mola, e quando eu estou puxando a mola, eu estou distendendo a mola. Nos dois casos, eu estou deformando a mola. Lembra? Quando nós falamos de forças, forças podem produzir dois efeitos. Ou variação de velocidade, módulo, direção e sentido, ou ela pode produzir deformação nos corpos, mudança das dimensões daquele corpo. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo é empurrando a mola e produzindo uma deformação nesse corpo. Ou aqui embaixo eu estou puxando a mola, estou produzindo uma deformação nesse corpo. Nesse caso eu estou comprimindo a mola, nesse caso eu estou distendendo a mola. Nos dois casos, a deformação da mola é calculada pelo valor absoluto
do comprimento da mola na situação final, menos o comprimento da mola na situação inicial, que é o chamado comprimento natural da mola. Então veja que nesse caso L menos L0 seria negativo, como exemplo, vai. Imagina que o comprimento da mola fosse de 10 centímetros. Então se eu empurrei aqui, agora a mola tem 8 centímetros, então L menos L0 seriam menos 2 centímetros. L menos L0, 8 menos 10, menos 2 centímetros. Aí em módulo vai virar 2 centímetros. Se aqui o comprimento da mola fosse de 12 centímetros, então L menos L0 seriam 2 centímetros, e aí módulo seriam 2 centímetros. Então, o que eu preciso saber por enquanto é que eu empurro a mola ou puxo a mola com uma força chamada força deformadora. Então, a força que atua na mola, deformando a mola, é a chamada força deformadora. A força deformadora produz uma reação pela terceira lei de Newton. Então, a mola é empurrada com uma força, né, pelo meu dedo, no caso aqui, ou puxada com uma força pelo meu dedo. E o que o meu dedo recebe da mola? Uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, essas duas forças aqui, ou essas duas forças aqui, são chamadas forças, são um par, ação e reação. A força deformadora é a força que eu apliquei na mola, essa daqui nesse caso que eu estou deformando a mola, distendendo a mola, e essa aqui que eu estou aplicando na mola, comprimindo a mola. E a força que a mola, a reação dessa força, que é a força que a mola aplica no meu dedo, então nesse exemplo de cima, é essa força que a mola empurrou o meu dedo, e nesse caso é a força com que a mola puxou o meu dedo, ela é chamada de força elástica, porque é a força aplicada pela mola. No ensino médio, nós vamos estudar deformações que são chamadas de deformações elásticas. Então, qualquer situação em que eu tenho uma mudança da forma do corpo, ele sofreu uma deformação. Agora, entre os tipos de deformação, eu tenho um que é a deformação elástica. Então, o que são deformações elásticas? Então, deformações elásticas são deformações que ocorrem na mola quando a deformação não ultrapassa aquilo que se chama de limite de elasticidade da mola. Então, quando é que a mola sofreu uma deformação elástica? Quando aquela deformação não ultrapassou um limite de deformação chamado de limite de elasticidade. Quando as deformações são elásticas, o que ocorre? No momento em que a força elástica deixa de atuar, o corpo, no caso a mola, volta ao seu comprimento natural e as deformações desaparecem completamente. Não vai sobreviver na mola nenhuma deformação residual. Então, deformações elásticas são aquelas que estão abaixo, né, abaixo ou até o limite de elasticidade do corpo ou da mola, porque deformações, nós estamos estudando molas, mas deformações podem acontecer em outros tipos de corpos. Então, quando eu falo que uma deformação, no caso da mola, é elástica, significa que a deformação que ela sofreu, pode ser uma compressão da mola ou uma distensão da mola. Então, a deformação elástica é tal que a mola, quando você parar de ou comprimir ou distender a mola, ela volta exatamente do jeito que ela era. Não vai sobrar nenhuma deformação residual. Todas as deformações que existiam enquanto a força estava atuando, elas vão desaparecer. Então, se as deformações ultrapassam, por outro lado, o limite de elasticidade, aí o nome que nós damos para essas deformações são chamadas deformações plásticas. E nesse caso, quando você para de aplicar uma força na mola, ou de comprimir a mola, ou quando você para de distender a mola volta a uma outra, ela se move para uma nova situação, porém, ela não vai estar exatamente como ela estava no começo.
restará o que nós chamamos de uma deformação residual, uma deformação permanente. Então, eu tenho dois tipos de deformações que podem ocorrer num corpo. As deformações elásticas, que são aquelas que quando a força deformadora desaparece, as deformações elásticas também desaparecem por completo. Existem as deformações plásticas, que acontecem quando a deformação do corpo ultrapassa o limite de elasticidade daquele corpo, daquela mola. E quando esse limite é ultrapassado, na hora que as forças deformadoras de compressão ou de distensão, certo? A hora que elas param de atuar, quando elas cessam a sua atuação, o que acontece é que a mola, óbvio, ela vai atingir um novo equilíbrio, porque antes tinha uma força que agora não vai mais ter, só que ela não vai mais voltar na situação inicial dela, vai restar uma deformação residual, uma deformação permanente. Então, nós temos as deformações elásticas e as deformações plásticas. No ensino médio, nós vamos tratar das deformações elásticas. Então, a grande questão é, como é que eu relaciono a deformação elástica que ocorre numa mola quando uma força deformadora atua na mola, né? Então, para isso, para relacionar essas duas grandezas, a força que atua na mola e a deformação elástica que a mola sofre, nós temos a lei de Hooke. O que a lei de Hooke diz? Que a força deformadora ou a força que a mola aplica no corpo, porque por ação e reação as duas têm a mesma intensidade, então a intensidade da força que é aplicada pela mola no corpo que a está deformando, ou a intensidade da força deformadora que é aplicada na mola, tanto faz, as duas têm a mesma intensidade. Então, essa força que nós estamos chamando aqui de força elástica, então, a força elástica, repetindo, a força elástica é a força que a mola aplica em quem a está deformando. Só que, por ação e reação, a força deformadora tem a mesma intensidade da força elástica. Então, a lei de Hooke tanto faz uma ou outra que você vai colocar. Mas o que a lei de Hooke diz? Que a força elástica é diretamente proporcional à deformação elástica da mola. Força elástica igual a K vezes X. Só isso. Onde K é chamada de constante elástica da mola. Veja, a deformação da mola, como ela é uma diferença de comprimentos, no sistema internacional, a unidade dela é metro. Em outros sistemas, por exemplo, poderia ser centímetros ou milímetros. E a constante elástica da mola, a unidade dela no sistema internacional é Newton por metro, de modo que quando eu escrevo que força elástica igual a K vezes X, veja que a unidade de X no sistema internacional sendo metro e a unidade da constante elástica sendo Newton por metro, quando eu multiplicar, eu vou cancelar metro e vai dar, obviamente, que o resultado dessa conta vai ter a unidade de força em newtons, né, no sistema internacional, se eu trabalhar com tudo no sistema internacional. Então, voltando, a lei de Hooke diz que a força elástica, a força que a mola aplica no corpo que a está deformando, e quando ela tem uma deformação X, então essa força elástica é igual a K vezes X, onde K é a constante elástica da mola. Essa constante elástica depende da mola, depende de como ela foi construída, do material que está lá. A constante elástica, no fundo, ela informa a dificuldade de você produzir uma determinada deformação. Vamos ver um exemplo. Suponha que uma mola tem uma constante elástica de 1000 newtons por metro. O que significa isso? Que para eu produzir uma deformação elástica de 1 metro, significa que eu teria que aplicar 1000 newtons. Lógico que na prática, né, uma mola se deformar 1 metro é muita coisa. Então, em geral, na prática, a unidade do K, em geral, na prática, a unidade do K costuma ser em newtons
por centímetro ou newtons por milímetro. Então imagine que eu tenho uma mola que a constante elástica daquela mola é 200 newtons por centímetro. Então o que significa isso? Que para deformar elasticamente aquela mola de 1 centímetro, eu teria que aplicar 200 newtons de força e, portanto, a mola estaria aplicando na minha mão, que está deformando a mola, também 200 newtons de força pela terceira lei de Newton. Bem, é isso sobre mola. O que é um dinamômetro? Um dinamômetro é um instrumento que serve para medir intensidade de força. Dinamômetro é um instrumento que mede força. Logo em seguida, nós vamos falar de balança. Balança é um instrumento que mede massa. Dinamômetro é um instrumento que mede força. Então, nos dinamômetros mais simples, existem vários tipos. Nos dinamômetros mais simples, como é que eles funcionam? Uma mola é deformada elasticamente pela força que você quer medir. Então, olha esse exemplo. Isso aqui é uma foto de um dinamômetro comercial. Você entra no site de alguma dessas empresas, a Amazon, por exemplo, e você compra lá um dinamômetro bem simples como esse. Perceba que esse dinamômetro ele tem uma escala. Aqui é em newtons e aqui é uma escala em grama-força. Eu já falo rapidamente sobre grama-força. Mas você tem uma escala que mede a força e tem a mola que está aqui. E essa escala foi calibrada de acordo com essa mola. Então, o que acontece? Você vai aplicar uma força aqui e essa força vai fazer com que a mola se deforme. E o indicador aqui, que começa no zero, onde a mola está no comprimento natural dela, eu tenho força igual a zero. Se eu distender a mola, o que vai acontecer? Se eu puxar esse dinamômetro e distender a mola, esse marcador vai vir parar, por exemplo, aqui nessa posição. A mola se deformou e, por meio da deformação que eu tenho na mola, eu venho aqui na escala e meço qual é a força que está sendo aplicada aqui. Nesse exemplo, se eu parar aqui, eu teria 1 newton. O que é o grama-força? Só para comentar rapidamente. Nós aprendemos o que era 1 quilograma-força. É a força com que a Terra atrai um corpo de massa 1 quilograma na sua superfície ou nas proximidades. 1 grama-força é a força com que a Terra atrai um corpo de massa de 1 grama nas proximidades da superfície da Terra. Então, veja, 1 grama é a mesma coisa que 10 a menos 3 quilogramas. É 1 quilograma dividido por 1000. Então, 1 grama força, lembra que nós aprendemos P igual a M vezes G. Então, 1 grama força, se eu quiser calcular em newtons, né, o peso era a força gravitacional. Então, basta eu colocar 1 grama na massa, que é 10 a menos 3 quilogramas, vezes o G, que são aproximadamente 10 newtons por quilograma. Se eu colocar aqui 10 a menos 3 quilogramas, a gente sabe que isso aqui vai cancelar e eu sei que então 1 grama força, que é a força com que 1 grama vai ser puxado pela Terra, vai ser 10 a menos 3 quilogramas, vezes 10 newton vai dar 10 a menos 2 newtons. Então, se eu fizer, por exemplo, 10 grama força, vão ser 10 a menos 1 newton. Se eu fizer 100 grama força, vão ser 10 a menos 1 vezes 10, vai ser 1 newton. Então, veja que nessa escala é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu tenho 1 newton e aqui desse lado eu estou lendo 100 gramas força. É isso. Mas então, voltando. O dinamômetro ele é um instrumento que serve para medir intensidade de força. Nos mais simples, eu tenho meramente uma mola que se deforma em função da deformação que eu tenho, eu construo uma escala e vejo qual que é a força que está sendo aplicada aqui. Essa mola e essa escala, ela foi calculada, ela foi construída, essa escala, junto com essa mola, usando a lei de Hooke, F igual a K vezes X. Então, para cada deformação,
eu vou ter uma intensidade, como eu estou vendo aqui. Se eu deformar aqui, eu vou ter 0,25 newtons, 0,50, 1, 2 e assim vai. Então, para cada deformação, tem uma força que foi calculada essa força, medindo a deformação e colocando uma escala que é F igual a K vezes X. Então, eu tenho que conhecer a constante da mola, sabendo qual é a constante elástica da mola, sabendo qual é a deformação que tem na mola, eu consigo calcular a força que foi aplicada na mola e a força que a mola aplicou no corpo que a deformou aqui. Bem, por fim, sobre dinamômetro, é importante nós comentarmos o que vai aparecer muitas e muitas vezes nos exercícios, que são os chamados dinamômetros ideais. Então, o que é um dinamômetro ideal? É um dinamômetro que tem massa zero. Nós não vimos que um fio ideal, ele tem massa zero, ele é perfeitamente flexível e inextensível. Então, o dinamômetro ideal, ele também tem essas situações que não são as situações do mundo real, elas são idealizadas, por isso que chamam de dinamômetro ideal. Então, ele tem massa zero, ele vai ter uma mola aqui dentro dele que vai se deformar sempre elasticamente, ele não vai consumir energia do sistema na hora que o dinamômetro está se deformando. Então, meramente, qual é o trabalho de um dinamômetro ideal que está intercalado, que está inserido num fio? O único trabalho dele é medir a intensidade, ele vai estar inserido num fio. Então, o único trabalho dele é medir a intensidade da força de tração que atua em uma das extremidades. Então, ele mede a intensidade T, da força de tração, de uma das forças de tração que estão atuando nas extremidades. Por que eu estou insistindo nisso? Porque um exercício muito comum é as pessoas perguntarem quanto que o dinamômetro está marcando nesse caso. E aí tem gente que fica em dúvida se é T, tem gente que fica em dúvida se é 2T e tem gente que fica em dúvida se é 0. Então, o dinamômetro ele vai sempre marcar a intensidade, vai indicar a intensidade da força que atua em uma das extremidades, ou nessa ou nessa. Como o dinamômetro tem massa ideal, tem massa igual a zero, o dinamômetro ideal tendo massa igual a zero, mesmo que ele esteja acelerado, a força resultante nele é igual a zero. Portanto, se a força resultante nele é igual a zero, porque a massa dele é zero, mesmo que ele tenha aceleração, massa zero vai dar força resultante zero. Então, nas duas extremidades de um dinamômetro ideal, eu sempre vou ter a mesma força de tração. Por quê? Porque a força resultante é a massa vezes a aceleração dele. Como a massa dele vai ser igual a zero, então a resultante também vai ser igual a zero, independente da aceleração que ele possa ter. E se a força resultante é zero, de um lado eu tenho T, de outro lado eu também tenho que ter T. E o dinamômetro ele é construído para indicar na escala dele a força de tração que atua em uma das extremidades. É isso. Para terminar, vamos falar sobre balança. Lembra? Dinamômetro mede força, balança mede massa. Então, dinamômetro mede força, portanto, em newtons, em quilograma força, em grama força ou em outras unidades de força que você pudesse usar. Balança, isso é dinamômetro. Balança é o instrumento que vai medir massa de um corpo. Então, a balança, o tipo de balança mais simples que tem é a chamada balança de braços iguais, que é esse tipo de balança. Você tem uma haste aqui equilibrada nesse ponto, isso aqui é chamado braço da balança, esse aqui é o outro braço da balança. Essas distâncias são iguais. Então, como é que eu faço para descobrir a massa de alguém que eu não conheço? Eu boto esse alguém aqui e vou colocando várias massinhas que eu conheço os valores. Então, eu coloco uma de 50 gramas, uma de 100 gramas, e aí tem nas balanças, se você encontrar alguma um dia na sua vida, você vai ver que tem massinhas bem pequenininhas, e depois elas vão aumentando até tendo massas maiores. Então, você vai colocando as massinhas até que você equilibra. Na hora que a balança estiver equilibrada,
a massa que eu tenho desse lado, que eu sei quanto é igual à massa daquele outro lado, que é o que eu quero medir. Então, quando a balança entrar em equilíbrio, a massa que tem aqui é igual à massa do outro lado. Bem, pessoal, sobre força elástica, sobre dinamômetro e sobre balança, por enquanto é isso. Nós vamos voltar a falar de forças elásticas quando nós falarmos de trabalho e energia. Mas na dinâmica e no assunto aqui sobre leis de Newton, o que nós tínhamos para ver sobre força elástica e sobre dinamômetro e sobre balança é isso, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre a força de atrito. Encontro você lá. Um abraço e até mais.